Bom dia, meu povo, gente boa. A extrema-direita em crise aqui no Brasil, perdendo de goleada, o auge do desespero. A elite daqui entrou em contato com a elite de lá. A gente tem interesse que o Brasil continue sendo o quintalzinho de vocês. Mas acontece que aqui no Brasil a fórmula declinou. Um método fascista que usava aquela figura ridícula do capetão faliu. E acontece que o Lula está crescendo muito nas pesquisas. E eu não sei se é sorte dele, o que acontece, porque a gente encomendou aí para Quest, Paraná Pesquisas e várias pesquisas, a gente encomendou. E tava ali apontando, né, que o Lula estava caindo. E a gente estava dando como certo já a vitória do Tarcísio, que é um bolsonarinho tão perverso quanto o primeiro, mas aparentemente mais polido. Muito embora não tenha polimento que dê jeito naquela cara dele, mas polido assim no sentido de que é articulado, é inteligente, mas tem uma mente perversa e um espírito entreguista do tipo que a gente gosta. Assim, a ideia mesmo é vender o Brasil para vocês. Só que com o Lula aí crescendo nas pesquisas não tem jeito, a coisa tá indo de mal a pior pra gente aqui. Nem o Nicolas com o seu videozinho de fundo preto, com um textinho feito por inteligência artificial e meia dúzia de marqueteiro do PL, Partido dos Ladrões, tá conseguindo engajar. A coisa tá muito ruim pra nós. Vocês podem conversar com o Trump pra ele fazer um textinho na rede social, porque a gente sabe que ele governa na rede social, defendendo o Bolsonaro, que aí a gente consegue novamente engajar o nosso público, os nossos fiéis bovinos, com todo respeito a você, bolsonarista. Mas quem ainda defende Bolsonaro a essa altura ou é elite ou é bovino mesmo, né? Com todo respeito aos ruminantes das pastagens verdejantes deste Brasil varonil, em áreas anteriormente de mata, que agora virou pastagem. E Trump falou assim, não tem problema nenhum, eu vou fazer um textinho defendendo isso. Quem é ele mesmo? Bolsonaro? Quem é? Não tô lembrando. É, o filho dele tá aqui, morando aqui. Inventou uma teoria da conspiração, disse que estava sendo perseguido, que o Alexandre de Moraes estava perseguindo ele. Aí ele abandonou o mandato e o voto dos eleitores e veio pra cá, porque a intenção dele, Trump, é voltar como candidato à presidência. Ele pensa que se o meu pai... Quem mesmo? O pai dele? Bolsonaro? É esse. É tão insignificante pra mim que eu não lembro. É o filho dele que tá aqui? Mas é mesmo, né? Tá aqui, mas ele tá ilegal? Porque se tiver ilegal, a gente já manda ele lá pro campo de concentração, cercado de crocodilos. Não, ele é nosso aliado, Trump. Que o Trump também é meio burro, assim, meio tapado, digamos assim. Um completo idiota, né? Por falar nisso, este completo idiota, Trump, ele tá em vias de cair. Porque nem a elite de lá tá suportando as loucuras desse lunático. Gente, dá uma força, engaja meu vídeo. Se inscreva no canal, venha pro clube de membros. Ajudem essa chavinha se você puder. Concorda comigo? E pode. Mas voltando, o que eu tenho que escrever? No Twitter? Twitter? X? Não, na tua rede social mesmo. Que lá no Brasil nós temos o Tarcísio, que vai replicar a tua postagem. Já tá combinado com ele. O Tarcísio é o Bolsonaro limpinho, que nós aqui escolhemos para ser o novo Bolsonaro. Ele vai vir com um discurso mais de pacificação, assim, não, a gente tem que pacificar o Brasil, porque esse negócio de nós contra eles lá no Brasil já não tá funcionando mais. É a fadiga. O método entrou em fadiga. Faliu. Mas como? Não é possível, porque aqui funciona tão bem. É que eles têm dificuldade para inovar. Não tem criatividade nenhuma. Ele pensa que o método, vou aplicar sanções, vou taxar, vocês vão ter que fazer o que eu quero, porque quem manda aqui sou eu. Ele acha que esse método que funciona nas empresas dele, ele pensa que isso funciona em relação aos outros países. Ele pensa que os outros países são empregados dele. Aí ele, vou taxar, eu vou punir, vou invadir, vou anexar, vou tomar conta, vou me apossar de tudo. Esse discursinho merda dele, um tanto quanto atrasado, retrógrado, tá levando o paizinho dele pro buraco. O buraco lá é mais embaixo, a coisa tá muito ruim lá pra eles. Enquanto eles tentam impor
por sanções, forçando a barra, a China, toda amigável, vai abraçando o mundo. Porque é assim, todo império um dia cai, né? E durou bastante, 100 anos, né? Aí lá foi Trump. Tá bom, eu vou escrever um textinho aqui, falando que Bolsonaro é um líder forte. Olha o discurso. Tentando reforçar a imagem do militar forte, patriota, o mesmo discurso. Não adianta, não funciona mais, porque as pessoas perceberam que ele é um bundão, que ele é um cagão, que ele é um medroso, que na hora que ele tá na frente do juiz, ele pede desculpa. Me desculpe, a intenção não era ofendê-lo. Quer ser meu vice? Todo mundo já viu que ele é um personagem. Não adianta, Trump, falar isso. As pessoas não vão achar ele forte porque você disse. Porque você falando e o cachorro do vizinho latindo, praticamente é a mesma coisa. Entendeu? Mas ele foi lá e escreveu: Bolsonaro está sendo perseguido e eu vou acompanhar de perto. Oh! Ai, que medo! Eu tô tremendo de medo, né? E deu de presente pro Lula bastante força política, porque este é um discurso perfeito. E o Lula vai abraçar esse presente com unhas e dentes. E já começou a defender o Brasil, coisa que Bolsonaro nunca fez. Minha continência, a bandeira dos Estados Unidos. Bolsonaro nunca defendeu o Brasil. E, pasmem, a burrice deles é tanta que o Tarcísio, além de replicar a fala do idiota de lá, se assumindo como um idiota daqui, louvou a atitude dele, a ameaça que ele fez, uma ameaça velada à justiça brasileira. Tarcísio aplaudiu as sanções, aplaudiu as taxas que prejudicam o empresariado brasileiro. O Tarcísio, o empresariado brasileiro, não é gado. Eles escolheram Bolsonaro por conta de Bolsonaro ser um sonegador. Ele vai apoiar a nossa sonegação. Se ele é contra os direitos trabalhistas, ele é a favor de acabar com a CLT. Se ele não paga imposto, não vai cobrar da gente. Tá. Os empresários daqui adotaram para si o crápula, tendo em vista os privilégios que eles estavam esperando. Só, unicamente. Então, ao empresariado daqui, Tarcísio, o seu discurso pegou muito mal. E o Lula aproveitou para defender o Brasil, para defender os BRICS. O Trump vai taxar os BRICS. Olha que idiota. Cara, ele não tem outra coisa em mente. Ele não consegue dialogar assim. Não, vamos dialogar? Não, porque vocês vão ter que usar o nosso dólar. E a China ri. Vai taxar os BRICS. Eu vou taxar os BRICS. Eu vou taxar. Acontece, Trump, que você também precisa da gente. Quando houve a tal peste das galinhas aí, que faltou ovos, de onde que foram os ovos para aquele seu café da manhã, cheio de bacon, gordura e flatulência? De onde que foram os ovos? Do Brasil varonil. Tanto que faltou ovos no mercado interno, subiu o preço dos ovos aqui, porque o produtor estava vendendo ovos para vocês, com a velha e conhecida flatulência resultante do bacon, que vocês comem de pratadas e se lambuzam. Meu pai chamava isso de espírito de glutonaria. Mas os ovos foram daqui. As galinhas daí fechou. As galinhas daqui supriram a necessidade daí. Então, se não fosse o Brasil, vocês iam todos sofrer por falta de ovos, porque vocês não vivem sem ovos, sem fast food e sem bacon. Mas voltando, o discurso é tão ridículo, tão patético, tão ultrapassado. Aí vai o idiota lá e vou mostrar meu poderio. Olha, nós não vamos atacar o Irã, tá? Não vamos. Vamos deixar que vocês entrem num acordo. Vamos ficar aqui uma semana para vocês de prazo, tá? No dia seguinte, bum, reúne a imprensa de madrugada e fala dos feitos que fez, sem autorização do Congresso, sem autorização dos amigos bilionários, sem a autorização do mundo, da ONU, dos direitos humanos, sem autorização de ninguém. Sabe que a arrogância, o orgulho, precede a queda. Já dizia isso lá nos velhos escritos bíblicos. Não me lembro onde está escrito isso. Provérbios? Não sei, mas está lá. O orgulho precede a queda. A arrogância mostra a fraqueza. O autoritarismo mostra a incapacidade para
para o exercício do que nós conhecemos como democracia. Trump está destruindo os Estados Unidos e sendo aplaudido aqui no Brasil por estes que são os candidatos à presidência que vão concorrer com o Lula. Tá difícil o Lula não ganhar a eleição, né? Não adianta, vocês pedem ajuda pro Trump e ele faz uma merda dessa. Dá de presente pro Lula o segundo mandato. Quarto. Dá o quarto mandato, né? Ainda que eu fosse de direita, que eu não sou. Como posso ser? Não dá pra ser de direita, né? Uma direita que só pensa em si. Quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, quanto aos outros que se dane. Não tem como ser de direita. Mas ainda que eu fosse de direita. Entre Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho Júnior. Tem mais algum? Tá difícil, né? Eu tenho que votar no Lula. E é o que vai acontecer. Tem muita gente votando no Lula sendo de direita. Eu sei, porque eu conheço gente da direita que votou no Lula pra não ter que votar naquela desgraça. E aí, os inteligentes, Tarcísio, Zema, Caiado, eles pensam, não, nós vamos adotar o mesmo discurso e vamos subir no mesmo palanque. Porque se funcionou com o Bolsonaro, vai funcionar com a gente. Vai dar ruim. Porque o método já fracassou. Por falar em método fracassado, o Nicolas fez um videozinho para falar do discurso do pobre contra o rico. Nicolas, deu ruim para você. Deu ruim para você porque não tem nenhum discurso do pobre contra o rico. Quem polariza e coloca assim um inimigo a ser destruído são vocês que vieram com essa. De que a esquerda tem que ser destruída, que ela é responsável pela desgraça de milênios. O PT tem 40 anos, mas ele é responsável até pela invasão dos portugueses ao Brasil. Dizimação dos povos originários e escravização dos negros e dos indígenas também por 100 anos, depois dos negros por 300 anos. É tudo culpa do PT. Tem 40 anos só. Tem que ser muito burro para aceitar esse discurso de vocês. Mas vamos supor que não cola mais. Aí foi ele lá, fundo preto, camiseta preta, para falar da guerra que nós estamos jogando. Não. Não estamos jogando os pobres contra os ricos. Até mesmo porque os ricos estão num patamar tão alto que não tem como jogar contra. Porque empresário, não, a gente não é contra o empresariado. Porque o empresário sofre com essa elite. Sofre. O governo do Trump não é para os empresários norte-americanos. Porque ele está quebrando o turismo, está quebrando a indústria, ele está falindo com os empresários. O discurso do Trump é pelos bilionários. E bilionários são meia dúzia lá, são meia dúzia aqui. Então, estes governos de Bolsonaro, de Tarcísio, de Caiado, de Zema, são não pelo empresariado, são pelos bilionários. Então, os bilionários, a gente não tem nada contra eles. A gente só quer que eles paguem impostos. É simples assim. Porque se eles pagarem impostos, vai ficar mais leve para todo mundo. E Nicolas, do Ministério Público de Minas Gerais, pediu a suspensão dos seus direitos políticos. Você usou 750 mil para espalhar fake news? Dinheiro público? É verdade, Nicolas. Eu imaginava que você sendo um deputado imprestável, eu imaginava que os próprios deputados dessem um jeito nesse seu mandato de merda. Mas pelo jeito vai ser o Ministério Público de Minas Gerais. Parabéns! Minas Gerais fez a cagada, Minas Gerais resolve. É isso aí, muito bem. Obrigado, gente. Sejam felizes e boa semana a todos.